Monstercast começando, vizinho. No cenário novo, mas com convidado old school, convidado raiz. É mesmo, né? O cenário novo, mas eu acho que é o convidado mais old school, mais raiz e casca grossa. Não muito casca grossa, né? Só quem conhece sabe. Só quando precisa. Mas precisa sempre. Quase precisa sempre. Toda semana vem um pra testar. Isso, que não acredita. Fica difícil, viu? A gente vai contar mais as histórias, né? A gente vai explorar esse lado seu aí. Pessoal, estamos hoje aqui com o André Doria. André, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês. Já estamos namorando esse episódio faz tempo, mas finalmente deu certo. Pois é, o André, eu acho que tá 1 ano e meio, 2 aqui. Também dou umas enroladas. Mas eu falei, precisa estar no lugar certo pra você vir agora. Primeiro agora... convidado aqui. Pô, eu fico muito agradecido, porque eu gostei muito desse convite. E espero superar as expectativas aí dessa inauguração, né? É uma inauguração. Pessoal, não tá pronto ainda. Um lugar 100%, muito bonito. Estamos mexendo ainda. Já saiu da delegacia. Saímos da delegacia. Precisamos ajustar a iluminação aqui, a decoração, os fundos aqui, os quadros, mas melhor que tá. Tá melhor. Já tá melhor. Não, pelo menos a gente consegue sair aqui. Dá pra se mexer, pelo menos. Então, que antes você tava bem apertado ali. Lesão, não tem como a gente contar um pouco da história da academia e sua sem contar um pouco da história do próprio Gerson Doria. Gerson Doria, né? Conta um pouquinho aí onde o Gerson nasceu, conta um pouquinho da história do Gerson pra gente entender. Então, Gerson Doria nasceu em 1925, na cidade de Castro, no Paraná, e a gente vai abreviando assim, ele é filho de italiano, mercador. E o meu avô transportava tropas de cavalo pelo Brasil. Tinha fazenda. Que legal. E eles iam no lombo já com 10 anos, né? Lombo de cavalo. Então essa vida era outra. Sim. Com 14 anos ele entrou na Força Aérea. 14 anos somente? Ou outros tempos, né? No campo Paulo Afonso, em Curitiba. E ali ele ficou, né? Porque estudava. Ficou até os 19 e foi transferido para o Rio. Nessa situação, até os 23 anos, se eu não estou enganado, surgiu a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde ele era especialista em bombardeiro, que era uma cabine aqui embaixo do avião com a metralhadora. Ele que soltava as bombas lá. Então, né? E eles queriam ir para lutar na Itália, para deter os nazistas naquela área específica, né? Isso aí já era em 1945. Findou a guerra. Mas o que trouxe, além da qualidade de educação para o meu pai, a aeronáutica... Desculpa interromper, ele chegou aí para lá, para Itália, lutar? Não, mas findou, acabou aqui. Sim, Eles não gostaram, mas o que trouxe, foi dispensado todo mundo. O que trouxe para ele, além da educação, daquela estrutura toda, foi a cultura física. Aí as pessoas falam, por quê? Porque os americanos tinham base aérea, base de abastecimento no Rio de Janeiro e em Recife. É verdade. Eles tinham essa base de abastecimento, porque os alemães já estavam com os submarinos na Argentina. Então a América do Sul logo ia estar no conflito também. E a cultura física veio com os americanos. Era muito mais avançado lá a cultura física. Não é que nós não tínhamos peso aqui nada. Aqui tinha levantamento olímpico. E tinha os clubes dos alemães, tinha as pessoas que faziam isso, mas era bem restrito, não era assim ao público. E os americanos ali tinham acesso a revistas. A revista da época de 1950, você tinha aquele acesso, tinha pessoas que treinavam. Já tinha uma cultura de culto ao corpo ali. Antes era só o levantamento de peso mas dentro do exército, das forças, tinha a cultura física, porque tinha peso, não sei como que eram os pesos, não eram os que a gente conhece. E tinha a cultura física ali, porque os americanos transmitiram isso para as tropas brasileiras. Atividade física primordial. Acabou a guerra, ficou vagando entre Rio, Santos e Paranaguá, os 3 portos aqui da parte de baixo, São Paulo, Rio e Paraná. E em Santos ele estava fazendo umas barras fixas, encontrou um casal de judeu que veio antes de começar a guerra, porque tinha dinheiro, eram médicos, eles tinham dinheiro, entraram no navio e vieram embora, fugiram do conflito que estava acontecendo. Quem não tinha dinheiro morreu lá. Né? Infelizmente, muita gente. Ele veio, chegaram e esse casal que ele falava assim, meu pai falava, é o Tom e a Maria.
Mas na verdade não devia ser esse nome, né? Chamou de Tom e Maria. E falou assim, eu estava fazendo umas barras fixas, estava perdido. Não tinha um rumo. Tinha um monte assim, sem rumo, sabe? Fazendo bico, serviço. Acabou, né? O cara era militar, acabou a guerra. Ele tinha uma função dentro da sociedade e aquela função de dia para a noite acabou. Então, acabou. Tem que fazer alguma coisa. Tava ali, fazendo umas barras fixas, fazendo uns bicos, eu não sei o que era. Pronto. O cara olhou para ele e falou, você treina? Eu falei, eu treino e tal. Pô, eu tenho uns pesos na minha casa. Tem até essa foto aqui, eu posso pegar aqui? Deve, lógico. Aqui, se quiser, tá no computador também, aqui, pra gente pôr pra galera ver. Inclusive, bebezinho, aqueles pesos que tá na academia, antigos, são aqueles. Era um jogo de 15 pares de halteres e algumas barras e uma balança que tá no vestiário lá. Aqueles que tem umas bolas de ferro ou não? Não, é aqueles dumbbellzinhos assim mesmo. Olha lá. Sim, então sim. é a Maria e o Gerson Dória. A mulher é forte, ó. Você sabe de uma coisa? Pô, eles já eram coroas, mas eram mais... você vê que tinha atividade física. A Europa tinha essa cultura, era muito forte na Europa, atividade física. Peitoral, ainda mais entre as pessoas de um nível social melhor, porque sabia que fazia bem, né? Sabia que poderia fazer isso. O que aconteceu? Tá na tela, pessoal? Ele ficou 2 anos, indo na casa do Tom e da Maria, fazendo exercício lá com eles, e acabou a guerra. Desculpa, a Europa ficou fortalecida. E aí o Tom e a Maria falaram, Gerson, a gente vai voltar para casa, porque a Europa acabou realmente, a guerra está sendo reconstruída e tal, eles moravam na Alemanha. A Alemanha foi reconstruída do zero, do zero, a gente vai voltar. E deixou para ele o equipamento. Num estado de euforia grande, ele se juntou com mais algumas pessoas e começaram a ter um foco de atividade física. Isso é um pioneirismo, né? Estou falando para você já em 47, 48. Só 1947. Então. Isso aqui em qual cidade isso aqui? Santos. Assim, específico, aonde que é, eu não posso te falar que não lembro. Não tem esse detalhe. Mas é Santos. É Santos, era ali. O que aconteceu? Ficou lá. Você vê que não tinha nem prédio na hora direito. Não tinha nada. Não tinha nada, cara. Então tem uma foto aqui que tá. Meu pai, eu falei, Gerson, que é isso aqui? Foi domingo. Parece Ubatuba, naquela época muito antiga lá. Sim. Não, Ubatuba hoje tem até bastante prédio. Então, assim, era bem, você vê que é bem, devia ser maravilhoso, né? Era agradável. Era totalmente... Então, ele falava que fervilhava de europeu. E passou um tempo, fizeram uma associação, conseguiam treinar, fazer uma atividade física. Já tinha umas pessoas que tinham, tem uma barra, tem uma prancha, entendeu? Se uniram. Um sonho. Em 1949, ele ganhou o primeiro campeonato paulista de físico, sem suco. Pessoal, natural? Eu ia falar, não existia nem opção de não ser natural, né? Exato, não tinha farmácia. Ele falou assim que não tinha uma coisa assim. Olha que legal, pessoal. Primeiro campeonato paulista de melhor físico, que era o nome... Mr. São Paulo, Mr. Brasil. Força e Saúde. Então, a revista Força e Saúde veio para o Brasil e ela já era uma revista muito forte, chamada Strong Health, do Bob Hoffman. Ela veio para o Brasil. Esse foi o primeiro campeonato... Paulista. Paulista, pode. Opa, desculpa. Esse é o primeiro campeonato paulista. Não é o primeiro campeonato brasileiro. Não, Paulista. Primeiro ele entrou no Paulista. Como esse ano aqui ele foi o primeiro a entrar, assim, né, com uma experiência, ele perdeu o brasileiro. Depois aí ele voltou melhor. Caramba, então fez seu primeiro campeonato paulista. Você vê, o físico é uma categoria. Ele tinha 1,67 m, era baixo, e tinha a categoria A e a categoria B, tinha os altos, ele era uma categoria mais baixa. E então, teve ele tentou montar uma academia lá no... teve um negócio lá com as pessoas. Que é uma formação da Liga Santista de Halterofilismo. Ele ficou ali um tempo e foi embora. Um amigo médico falou para ele, você não vai para Santo André? Santo André tem uma isenção fiscal para as indústrias europeias que estão no Brasil, que estão vindo para o Brasil, tem uma isenção fiscal. Nessa época estava vindo as grandes montadoras. Isso, aí ó, Tergal, Rodia, Volkswagen. Pode crer. Porque a Volkswagen chegava as metalúrgicas em volta para poder servir a Volkswagen. Que é muito grande. Muito grande, muita coisa. E prosperou ali. Ele veio no mesmo dia, alugou um salão, uma sala, vamos falar que é uma sala, na rua General Glicério. Lá ele ficou 35 anos. Caramba, hein? Não tinha nada, não tinha academia. São Paulo tinha dele, depois, muito tempo atrás, veio a Roldan, Liga Santista, Espartaco veio do Eugênio Koprovski em 63, então era muito assim.
Uma época difícil de evolução, porque não tinha marketing, não tinha... Você já estava menino aí nessa época? Em 63 eu tinha 2 anos. 2 anos. 2 anos de idade já.